Então, ótimo, ótimo. Alexandre, né, obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra sempre estar conversando com você. Sempre aí você, eu sei que a sua agenda é super apertada, disponibilizou aí um tempinho para estar dividindo o seu conhecimento com a nossa audiência. Muito obrigada, viu, Alexandre? Com certeza. Eu que agradeço essa oportunidade. A gente participou de um bate-papo, né? Eu, você e o meu Isso, amigo Bruno, nosso amigo Bruno, né? Foi muito bacana, foi verdade. quando eu conheci o Foi. seu trabalho. Fiquei muito lisonjeado de poder estar participando dessa live aí com você, esclarecendo, tirando algumas dúvidas sobre veículos híbridos. Poxa, que legal, obrigada. Alexandre, se você quiser então se apresentar ao pessoal, falar do seu trabalho, fique à vontade, por gentileza. Meu nome é Alexandre Costa, eu sou consultor automotivo, eu tenho uma empresa de consultoria especializada nesse setor. Eu já estou há 25 anos no ramo, eu com muito orgulho, Aline, comecei como ajudante de mecânico, tive algumas Bacana. boas oportunidades na minha vida, né? Fui instrutor de montadora, fui gerente de concessionário, passei 10 anos na maior empresa de autopeças hoje do Brasil, né? Uma multinacional, e há 6 anos resolvi empreender porque eu enxerguei que existia aí uma lacuna no setor automotivo de empresas de consultoria especializadas no setor automotivo. Então, hoje, a gente tanto atende a pequena oficina através do Sebrae, que a gente é credenciado em alguns estados, né? Inclusive, meu amigo Neorley, que é gestor aqui do Sebrae, ele acabou Ah, de acabou entrar. de entrar Estou aí. vendo que a Carmen da Bezerra Oliveira, também, que é cliente nossa em Fortaleza, também entrou. E há 6 anos nós abrimos essa empresa. Hoje, ficamos sediados aqui em Recife, mas hoje a gente atende o Brasil todo e a gente atua em duas áreas. A gente atua tanto na parte de gestão, quanto a gente atua também na parte tecnológica. Porque o foco da gente, Aline, na verdade, é inovação. Inovação de processo e inovação tecnológica. E a gente identificou, então agradecer aqui a Carmen pelo comentário, né? A gente identificou dentro da área tecnológica, né, que os veículos híbridos, os veículos eletrificados, eles vão exigir, né, do empresário. Sabe, eu tenho conversado muito, Aline, aí já entrando um pouquinho na conversa Claro, nossa, né? Eu tenho conversado com muita gente que essa questão da eletrificação veicular, ele não impacta tão somente o mecânico que precisa se preparar porque existe um risco potencial. Não, ele afeta toda uma cadeia. Se a gente imaginar que um carro híbrido, pelo fato dele ser mais econômico, isso impacta nos postos de combustível, é verdade? é Isso verdade. impacta também, acho que vai ser o ponto principal da nossa conversa em quem revende carro, isso é importante também, né? Tanto para quem vende o veículo novo, para quem vende o veículo usado, né? Você, com Sim, o seu trabalho, também é impactada com isso, exatamente. porque você precisa estar atualizado. Então, é isso que é desafiador para a gente. Por isso que a gente gosta da área automotiva, porque a gente nunca fica parado, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, esse é o foco da gente, inovação. Por isso que na área tecnológica escolhemos, dentro dos eletrificados, escolhemos nesse momento o híbrido para dar um foco, para aprofundar ali o conhecimento. Isso é muito bacana. Que legal, Alexandre. Bom, eu separei aqui algumas perguntas para você e eu recebi também da nossa audiência. O nosso Perguntas público, fáceis, né? Perguntas fáceis. perguntas que para você vai ser muito fácil. O nosso Eu público, espero que a nossa maior audiência aqui no nosso canal são clientes particulares que desejam comprar ou vender carros usados. Então, pessoas entusiastas. Então, a maioria das pessoas são um pouco mais leigas, né? E a gente ajuda eles com esse conteúdo. Claro que a primeira pergunta que eu preciso te fazer, falando desse público, é o que são carros híbridos? não, mas Acredito é que muito muita bacana a gente gente falar. confunde e tem essa dúvida, né? Não, é muito bacana. Quando a gente fala, inclusive, Aline, de eletrificação veicular, as pessoas pensam tão somente no carro elétrico. Só dizer Exatamente. que existe uma graduação da tecnologia que parte desde o nível básico, que é o sistema Start-Stop, que tem ali no Fiat Argo, que tem no Cruze, e outros tem em 90 veículos aqui no Brasil, tem esse sistema. E aí você sobe um degrauzinho, vai para o sistema 48 volts, depois o híbrido, e até chegar no elétrico. Então, o Uhum. veículo híbrido, por definição, é um carro que utiliza duas fontes de energia. Então, estou falando de um conceito bem complexo, mas de uma forma bem fácil para que tanto o dono do carro entenda, quanto o revendedor do carro entenda, que são seus clientes, né? Então, o Sim. híbrido, por conceito, ele usa duas fontes distintas de energia. As mais comuns são o combustível líquido
e a energia elétrica, porque existem outros modelos de híbrido, mas os mais comercializados são esses. Então, são veículos que tracionam no modo elétrico, tá? Da grande maioria, e combinado com motor a combustão. Então, hora está ali trabalhando com combustão, hora está trabalhando com o elétrico, justamente daí que advém a grande economia desses carros. Porque no momento que o carro a combustão está consumindo mais, que é numa aceleração, que é quando ele está parado, ligado no trânsito, o que acontece? O carro híbrido ele se torna mais econômico, porque nessas situações, ou o motor a combustão está desligado, então não está consumindo nada, ou numa aceleração ele está tendo ajuda ali do motor elétrico. Então, o carro híbrido, eu comparo sempre ali dentro da tecnologia. Eu sou de uma geração mais antiga, eu sou um cara muito velho. E teve a máquina de escrever elétrica e teve o computador. Mas existe uma tecnologia de transição que é a máquina de escrever elétrica. Da mesma forma, da transição do carburador para a injeção eletrônica, teve o carburador eletrônico. Então, eu costumo dizer que o híbrido hoje é a transição tecnológica entre o carro a combustão e o carro 100% elétrico. Então, por isso que o híbrido, principalmente aqui no Brasil, vai ter muito espaço aí para crescer. Já tem crescido muito, eu tenho alguns números interessantes para falar sobre isso. Mas, basicamente, híbrido, ele trabalha com duas fontes de energia, combustão e energia elétrica. Muito bom. Eu acredito, você explica de uma forma muito didática, que é muito fácil entender, é muito legal. Eu tenho lido bastante sobre isso, porque como você falou no início, a gente também tem que se atualizar. Sim. E nunca vi nenhuma definição tão simples como você conseguiu traduzir para a gente de um jeito muito simplificado, que são carros híbridos. Eu recebi uma pergunta aí ao longo da semana que eu comecei a divulgar a nossa live. Para mim, você já respondeu, né, nessa sua resposta, mas eu vou te fazer só para a pessoa que mandou aí não ficar chateada, né? Para a gente prestigiar, isso. Qual é a diferença entre o híbrido e o elétrico? Perfeito. Justamente o híbrido, ele tem essa segunda fonte de energia, que é a fonte a combustão, onde o principal, é bom que a gente entenda isso, o principal no híbrido é o motor elétrico. Tá? O carro híbrido ele fica o tempo todo tentando fazer com que o módulo elétrico funcione, porque justamente daí vem a economia de combustível, daí vem a redução de emissão de poluentes. E aí o motor a combustão ele fica ali no secundário. Mas a principal diferença é isso, que você tem esse barulho é minha funcionária. Tá cá. Minha cachorra está latindo aqui. Tá você vai escutar minha gatinha miando também. Então, tá todo mundo em casa, então é normal. Então é isso. Verdade. Essa é a principal diferença. Mas eu responderia também com um comentário interessante. Eu quero que as pessoas procurem saber não apenas as diferenças, sabe, Aline? Eu quero que as pessoas procurem saber quais são as vantagens, quais são os benefícios que a tecnologia híbrida faz. Por isso que a gente tem se dedicado, sempre que a gente tem oportunidade, a gente também faz lives sobre híbridos, tem um perfil aqui no Instagram só voltado para isso, para esclarecer para muita gente. Porque é uma pergunta muito comum. Qual é a diferença? Vamos perguntar quais são as vantagens. Né? A vantagem é a economia, a vantagem... Na verdade, o motivo do híbrido existir é justamente para reduzir significativamente a emissão de poluentes. Esse é o motivo dele existir. Tá? E aí, os benefícios que o carro entrega, a partir do momento que ele consegue reduzir a emissão de poluentes, é um consumo mais baixo, nível de ruído muito baixo. Porque as pessoas não pensam nisso, sabe, Aline? É que, como ele trafega boa parte do tempo no modo elétrico, então o nível de ruído nas grandes cidades, se todos os carros fossem híbridos hoje, você teria um nível de ruído significativamente menor. Então, olha, a primeira vez que eu fui dirigir, fazer um test drive de um carro híbrido, eu achei que ele ainda estava desligado. Eu vou lhe contar, mas se você perguntar, eu vou contar uma história muito rápida. O nosso escritório fica próximo à concessionária Audi. E aí a gente passou na frente, eu estava saindo do escritório, passei na frente, tinha um Prius para vender seminovo. Aí eu parei lá, fui perguntar a história do carro. Qual é a quilometragem do carro? Estava com 11 mil quilômetros, um Prius preto. E aí, conversando com o vendedor, ele muito descolado e tal, eu perguntei qual é a história desse carro. Não, porque o marido deu para a esposa o carro e a esposa vendeu porque não sabia quando o carro estava ligado. Porque como ele tem a parte elétrica, fica algumas coisas acesas no painel, né? Você acha que o carro está ligado. Justamente por isso que lives como essa são tão importantes. Porque esse tipo de live esclarece e orienta as pessoas sobre a tecnologia.
Porque justamente quando você entra num Corolla Hybrid, ou quando você entra num Prius, ou num XC60 e tudo mais, o primeiro a estar ativado é o sistema elétrico. Então, você vai simplesmente ligar o carro e não vai fazer barulho nenhum. Isso é muito disruptivo. Isso Para é a gente que muito cresceu, estranho, né? Na verdade, quando exato. você liga o É. carro no primeiro momento. E o carro está pronto. Se você liberar o freio de mão e for liberando o freio, né, e for acelerando um pouco, o carro já sai e não faz barulho nenhum. A marcha ré do carro híbrida é sempre dada no modo elétrico. Então você não tem aquele barulho característico que a gente sempre escutava. Então isso chama muita atenção. Só que eu acho, eu sempre tive uma cabeça muito aberta ali para novidade, para inovação. É, Então legal. eu aceito isso muito bem. Eu acho curioso, eu acho legal. Aí eu vou estudar aquilo. E algumas pessoas se assustam e não querem mais saber. Por isso que eu É, digo, façam test drive no carro híbrido. Se tiver oportunidade no elétrico, melhor ainda. Porque é muito diferente, é muito disruptivo, com certeza. Eu acho isso é muito, muito muito legal. bacana. Naquele primeiro momento você estranha, mas depois é Isso, muito legal a sensação, né? exatamente. Eu acho muito bacana. Bom, Alexandre, os carros híbridos, acredito que muitas pessoas não saibam. Pelo converso com algumas pessoas, quando eu vou dar alguma consultoria para ajudar a pessoa a escolher o carro ideal dela, eu percebo que as pessoas não sabem, na maioria, né, na grande maioria, que carros híbridos já é uma realidade do mercado de usados. As Com pessoas certeza. associam a uma inovação e as pessoas Isso. associam que é um carro 0 quilômetro que custa um valor que ela é inatingível. Quando Isso. que a gente tem carro usado híbrido com 50 mil reais, 60 mil reais, 70 mil reais no mercado de Isso. usados? Não estou dizendo que isso é barato, mas eu estou dizendo que é muito mais acessível do que muitas pessoas imaginam, não é Com verdade? certeza. Com E eu certeza. queria saber a sua opinião. Quais são no mercado de usado? Quais são os carros mais acessíveis, os carros que nós Ótimo. temos, né? Para quem pensa num carro usado. E já aproveitando o Ótimo. gancho dessa pergunta, Sim. já que você falou, até talvez antes dessa pergunta, já até me adiantei. Você falou alguma coisa interessante de vantagens do carro híbrido. Sim. Sim. Quando que você acha que o carro híbrido pode ser o meu carro ideal? Para quem que ele é indicado, o carro híbrido, Ótimo. pensando exclusivamente no usado? Sim, sim. Primeiramente, deixa eu lhe elogiar, porque eu acho muito bacana esse termo carro ideal. Né? Porque você faz o trabalho para encontrar aquele carro realmente ideal para aquela pessoa. Isso eu acho muito bacana, Obrigada, exatamente. porque, não, porque o próprio vendedor da concessionária ou o revendedor, ele não consegue identificar o carro ideal para a pessoa. E você faz esse trabalho que eu acho isso muito bacana. Olha Obrigada, só, eu acho que exatamente. eu não vi em nenhum site especializado, tá? Em nenhuma revista especializada, alguém comemorar os 10 anos de veículos híbridos aqui no Brasil. Eu vi na Eu sua acho que eu fui a única página. pessoa, exatamente, eu acho que eu Exatamente. fui a única pessoa a lembrar o mundo, né, que aqui no Brasil, carro híbrido já é vendido há 10 anos. O primeiro foi o Mercedes Classe S, o S400. Né? Eu estou aqui com uma planilha que a gente, como a gente é empresa de consultoria, a gente estuda o mercado. Eu estou aqui com uma planilha, desde 2010 até hoje, números fresquinhos, super atualizados. Eu Foram, adoro foram, números. então, foram lançados aqui no Brasil 38 modelos híbridos, lançados desde o primeiro. Tá? Se eu for juntar aqui com os elétricos, 100% elétrico, dá 45 modelos Uhum. lançados desde 2010, comercializados. Tá? Em 2019, foram 13 novos modelos híbridos. E em Nossa, 2020 já foram 7. Então você observa que é um mercado que está em plena curva de aceleração. Mesmo com todo esse problema que a gente está tendo econômico, tiveram lançamentos em maio, em abril e em março de veículos híbridos. Então isso chama muita atenção. Para quem é o carro híbrido ideal? Veja só, quando os carros chegaram, né, tem um estudo de mercado que eu acho muito bacana. Eu só lamento porque eu sempre gosto de dar referência, mas eu vou esquecer aqui o nome do autor, não estou lembrado. Né? fica E ele tranquilo. faz uma curva, a curva de inovação. Essa curva de inovação, né, ele mostra justamente quem são as pessoas que compram a inovação primeiro. Então, é aquele cara que fica esperando lançar o iPhone 14 e dorme na fila da loja da Apple porque ele quer ser o primeiro. Tem um termo em inglês para esses caras que chama Early Adopters.
Ou seja, são os caras que compram antes de todo mundo. Eles querem ser reconhecidos como os inovadores. Então, a primeira leva de pessoas que comprou carro híbrido, que compra carro elétrico, são justamente essas pessoas que se identificam com tecnologia. São os early adopters. Logo depois deles, vêm os influenciadores. Só que a parcela da população é muito pequena dos primeiros usuários, vamos dizer assim. Tá? E logo depois deles vem a parcela dos influenciadores. São pessoas reconhecidas no seu setor profissional, pessoal, que, uma vez que adquirem um produto, influenciam outras pessoas a comprarem. Então, quando eu somo os influenciadores e os early adopters, né, que são os primeiros usuários, o que vai acontecer? Eu vou ter mais ou menos entre 25% e 30% do mercado. São essas pessoas. Meu consultor Felipe está aqui nos assistindo. Então, aí o que acontece? Essas pessoas são as que influenciam. Então, Certo. quem está procurando um carro hoje seminovo é aquele cara que tem o perfil da inovação, não tinha ainda o recurso financeiro, ou tinha, mas tem outras prioridades, como sou eu, por exemplo, eu tenho as minhas. Todo mundo tem as prioridades, né? Muita gente Claro, prefere andar de carro bacana e morar mal. Eu prefiro morar bem para depois ter o carro bacana, para conceito, exatamente. né? Respeito o de cada um. E aí essas pessoas agora estão buscando essa tecnologia. E eu digo, tem grandes oportunidades no mercado de seminovas para você encontrar. O que acontece? Existe o carro híbrido hoje, zero quilômetro. Ele fica no patamar de 200 mil para cima. São chamados híbridos plug-in. São aqueles que usam a tomada. Por Certo. eles terem esse sistema, que é um pouco mais complexo, a bateria de um de lítio maior e tudo mais, aí o que é que acontece? Esses carros se tornam mais caros. Mas abaixo deles tem os híbridos regenerativos, que não precisa carregar na tomada, que são os híbridos da Ford, que é o Fusion, toda a linha Lexus aí já é outro patamar, né? Mas o É, Corolla com o aí, Prius, né? Já é outro segmento. Mas se a gente for ver, o regenerativo ele tende a ser mais em conta do que o plug-in. Então, por uhum, exemplo, qual é o carro zero hoje mais em conta no Brasil híbrido? É o Corolla Hybrid. Está na faixa de 129 mil. Daqui a pouco, esse carro no mercado de usados, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, esse carro vai estar abaixo aí de 100 mil reais, com certeza. E hoje a gente já encontra Prius no mercado, porque o Corolla ele foi lançado em setembro de 2019. Então é um carro muito novo ainda. Só muito que o novo. Prius foi E lançado aqui no desculpa te Brasil em cortar, mas 2012. só uma Pois não, curiosidade, até pessoal. pode falar. O Corolla, Sim, ele foi o primeiro híbrido flex, é isso? do mundo. Híbrido flex do mundo. Ele compartilha a mesma plataforma do Prius, né? Que é uma Uhum, plataforma hoje que é usada na toda a linha Toyota, só que eles fizeram uma adequação para tornar ele flex. Então, hoje, o Prius é o híbrido menos poluente do mundo quando roda com etanol. Então, é um detalhe bem muito legal, interessante. né? E uma estratégia arriscada da Toyota, que pegou o seu best-seller, Queridinho, né? isso, e criou uma versão híbrida, o que fez com que surpreendesse até a própria Toyota, porque eles imaginavam que a venda seria entre 22% e 25%, hoje é na faixa de 40% dos modelos Corolla vendidos são híbridos. Isso vai impactar no mercado de usados? Com Com certeza. certeza. Estima-se que entre 12 mil e 17 mil Corollas híbridos sejam lançados no mercado todo ano. Isso vai impactar o setor de seminovos. Eu vou até dar algumas dicas, não é dica, algumas lições, né? Que eu gosto de dar dica, né? Dica deixa o Bacana. cara bitolado. Eu vou passar algumas lições de como você escolher um híbrido seminovo. Mas se a gente for ver o Prius, que ele está aí é a quarta geração do Prius, mas ele começou a ser vendido aqui no Brasil na terceira geração, a partir de Uhum. 2012. Você encontra carros de 50 mil, 60 mil, 70 mil, com certeza. Carros que vão entregar aí 20 quilômetros por litro. Então, não é só quem procura economia. Porque a pessoa, muitas vezes, que procura só a economia, ele compra o carro e converte para gás. É a É verdade. pessoa que gosta da tecnologia híbrida, que entende, que tem uma noção, que gosta da novidade, essa pessoa que vai ter o carro híbrido e o carro vai dar devolutiva para ele de consumo muito baixo. Porque as pessoas ainda não entendem o conceito do híbrido. Por isso que é tão importante uma live como essa para a gente explicar aqui para o pessoal. Poxa, muito legal. Então, na sua opinião,
o meu carro ideal vai ser um carro híbrido quando eu for uma pessoa que me preocupa muito com a inovação e com a sustentabilidade. Sim. Porque a pessoa tem que se identificar, sabe, Aline, com a tecnologia. Porque se ele for Legal. buscar, ele pensar só na economia, ele vai estranhar o fato do carro estar ligado, não estar ligado, sabe? Então, se ele for só pensando na economia, por isso que é importante a gente falar bastante aqui sobre veículos híbridos. Se você quer um carro, agora, sabe qual é a maior vantagem do híbrido? É, Ele ajuda a pagar a conta. é Vou verdade, explicar. né? O brasileiro ele gosta muito do carro financiado, né? O brasileiro ele tem uma Aham, estratégia de que tem que caber no meu orçamento. Então, o que que ele certo. faz nessa situação? Ele financia o carro. Se o carro é muito econômico, eu, por exemplo, agora a gente parou os carros, mas eu gasto fácil em torno de R$ 1.000 de combustível por mês. Tem 2 carros e a gente roda bastante, R$ 1.000 de combustível. Um carro híbrido, esse consumo ele vai cair mais do que pela metade. Então, se eu Certo. pagava R$ 1.000 de combustível, eu vou pagar R$ 400 de combustível. Essa diferença me ajuda a pagar a parcela. Então, é um carro que, se a gente parar para pensar, ele se paga. Outra vantagem, salvo engano, você está em São Paulo, não é isso? É, aqui tem bastante taxista que usa carro híbrido. Isso, isso. Outra vantagem do híbrido é que, por exemplo, em São Paulo, ele não participa do rodízio. Então, eu posso rodar direto com o carro. Então, é isso. Justamente A porque pessoa tem o rodízio é importante para a sustentabilidade, para a poluição, e o carro híbrido ajuda, Exato. né? Exatamente. Então, se a gente parar para pensar os prós e contras do híbrido, ele tem muito mais vantagens do que desvantagens. Aí o pessoal diz, não, mas é um carro mais caro. Depende. Se eu imaginar que um Corolla a 126 mil, considerando o preço de novo, a Certo. 126, 129 mil, e você encontra carros a gasolina no mesmo patamar que ele, por esse mesmo preço, Com eu certeza. digo, eu digo que o Corolla, dentro do segmento dele, ele está muito bem posicionado. Então, assim, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Existe um posicionamento da montadora de subsidiar a tecnologia. Ela não está Certo. repassando para o consumidor todo o custo para tornar o carro acessível, para fazer com que todo mundo rode. O futuro vai ser híbrido e elétrico, isso aí é fato. Legal, Alexandre. E a dúvida que não quer calar, né? Como que é o pós-venda de um carro híbrido com relação a custos de manutenção? Já tem manutenção acessível, custo de seguro? Como que é esse pós-venda? Muito, muito pertinente essa pergunta, porque me fazem muito. Se a gente imaginar que a parte eletrificada do carro ele não entra no plano de manutenção, o que é que eu quero dizer com isso? Que você não vai ter custo adicional por ter um motor elétrico lá, não vai ter custo adicional por ter uma bateria de 12 volts, uma bateria de alta tensão, por ter um inversor, por ter um conversor, nada disso. Ou seja, o custo básico de manutenção de um carro híbrido e elétrico híbrido, não, esquecendo 100% elétrico, carro híbrido é praticamente o mesmo de um carro a combustão. Então, você tem um carro que te entrega muita economia, e em termos de manutenção vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque os componentes eletrificados, eles não entram no plano de manutenção do carro. Então, por Nossa, exemplo, engraçado que bateria. muita gente fala que é uma manutenção muito difícil, né? Por aí nas internets. O que eu digo é o seguinte: do lado do mecânico, ele tem que se preparar muito. Por quê? Sim. Ele vai fazer um reparo qualquer no carro, e ali tem uma bateria de alta tensão, um circuito de alta tensão. Ele tem que estar preparado, né? Então, preparado para receber o carro híbrido. Isso. Mas com relação ao dono do carro, o custo de manutenção, a questão do seguro, varia muito de região para região. Das pessoas que têm, que eu conheço, não teve grandes diferenças, porque isso não afeta tanto no custo do reparo. Vamos entender aqui. O que é que preocupa muito para a seguradora? Colisão. Ah, se tiver Certo. uma colisão, vai danificar os componentes. Os componentes estão estrategicamente posicionados de uma maneira que, em caso de acidente, esses componentes não sejam tão afetados. E se forem, o carro já deu PT mesmo. Então, nem adianta, entendeu? Então, o que acontece é assim, que a tendência é que o seguro seja muito próximo do carro a combustão.
Oi, desculpa que cortou só Tá me um. ouvindo? Cortou um Oi, pouquinho, a oi. gente caiu, Isso, né? isso. Voltou, Então, a gente voltou. estava falando do seguro, então continua valendo as mesmas regras, né? Sim, O sim. valor, as mesmas regras. Onde você mora, se é homem, se é mulher, se o carro dorme na rua, se dorme em local coberto. A diferença, se tiver, é muito pequena. Essa foi uma pergunta que acho que é bem pertinente, que muita gente acho que tem essa dúvida, achando que é uma coisa inacessível, né? Um carro híbrido. É muito bacana a gente falar da manutenção, do seguro, Isso, do valor de isso. usado, porque já não é um carro que está tão distante assim da realidade. É o que você falou, daqui a pouco o mercado de seminovos e usados vão estar lotados desse tipo de carros. A gente tem que De estar Corolla, preparado. Corolla e RAV4, eu Uhum. já estou vendo em lojas premium de seminovos. Você já encontra. Carro com 1.200 quilômetros rodados, com 3.000, 4.000. E aí se tornam grandes oportunidades de negócio para quem quer ter um carro muito bacana, muito sofisticado e com um consumo E já sofreu mínimo. aquela primeira desvalorização que é só sair da concessionária, E, né? exatamente. Já tem boas oportunidades, com certeza, no mercado. Legal. O Alexandre, tem uma pergunta aqui do José Sim. Sá, não vou saber falar o nome dele, vai me perdoar. É. Carros híbridos, o óleo do motor é trocado por quilometragem ou por tempo, tendo em vista que o motor elétrico é o principal? Isso, isso. Até o Felipe aqui me Acredito que você... ajudou É, eu acho, o a Felipe aqui me responder. ajudou aqui na resposta. Ele faz o meu backup aqui, né? Mas Bacana. é praticamente o mesmo procedimento, né? Ou com um ano ou a cada 10.000 quilômetros, é isso aí, em média, né? E com relação à manutenção, é ficar tranquilo, é a manutenção de um carro convencional. Logicamente, eu tenho que ter alguns cuidados em que sentido? Quando eu for levar o carro para a oficina, tem que levar para a oficina que o pessoal tem um conhecimento sobre a eletrificação veicular, já tenha feito algum curso, porque existem alguns riscos para quem vai fazer o reparo do veículo. Né? Para o dono do carro, para quem vende, é tudo tranquilo, mas para quem vai reparar, tem um risco. Nós já temos uma quantidade significativa aí de oficinas capacitadas ou a pessoa que tem esse tipo de carro precisa levar na concessionária? Sim, vamos lá. Hoje a gente tem um grupo, né, que a gente tá acompanhando, o pessoal está nos seguindo, já tem algumas empresas que já estão começando a se especializar nesse tipo de veículo, inclusive. Então eu consigo hoje, por exemplo, já indicar, eu já dei treinamento para algumas lojas, né, indicar oficinas que podem fazer a manutenção desse carro, que é uma manutenção convencional, mas que a pessoa que faz a manutenção tem que saber os procedimentos de segurança, né? Inclusive, isso é importante falar, por exemplo, para quem compra o carro seminovo, porque quando você recebe o carro na concessionária, você recebe ali todas as informações. Mas muitas vezes Exatamente. o carro de segunda mão, de terceira mão, troca entre donos de carro e tal. E aí, eu não sei aí em São Paulo, mas aqui na região, o pessoal gosta muito de colocar som no carro. Então você tem que ter Aqui muito também. cuidado na hora de instalar as caixas de som no carro por conta do sistema elétrico e para que você, principalmente ali próximo do porta-malas, você não fure a bateria de alta tensão. Então, até quem é eletricista de lojas de acessório, ele tem que ter esse entendimento A do pessoa veículo nunca vai híbrido. imaginar que vai encontrar uma bateria lá no porta-malas, né? Exatamente. Ou quem trabalha com ar-condicionado, porque o compressor de ar-condicionado dos carros híbridos ele é elétrico. E ele trabalha com valores de tensão mais altos. Então, um profissional de ar-condicionado que não estiver capacitado, ele pode até provocar um acidente dentro da loja dele. Por isso que eu digo, como eu falei no começo, afeta toda a cadeia ali. Todo mundo que está ao entorno, quem vende, quem compra, a gente vai falar também sobre isso, quem vende, quem compra, quem faz a perícia do carro, né? Quem faz a manutenção, o próprio dono do carro tem que ter uma noção do conceito ali de eletrificação. Quem faz o reboque, você entende que até quem O faz reboque o também? reboque, sim, ele tem que saber o ponto onde ele vai prender o carro para puxar, né? Até o borracheiro, ele tem que saber exatamente o ponto onde ele vai apoiar o macaco jacaré para levantar o carro, para não amassar a parte de baixo da bateria. Então, é isso que eu digo, movimenta toda a cadeia. Todo mundo vai precisar entender o mínimo de veículos híbridos. Saber onde é que está a bateria, o que é o inversor, até o rapaz que faz a lavagem do motor, que eu nem recomendo, viu, gente? O motor não se É. lava, o motor se limpa. E tem alguns componentes ali Se no a gente Prius, já no não indica Corolla. lavar o motor, imagina de um motor elétrico, né?
Agora, mais ainda, ele tem que ter um mínimo de noção. O frentista do posto, Aline, que fica oferecendo ali verificar os fluidos, tem um determinado fluido, que é o fluido de arrefecimento do investidor, que ele não pode mexer, sabe? Então, assim, toda a cadeia está sendo saculejada pela eletrificação veicular. Isso é que eu E acho vai ter que ser bacana. uma mudança de cultura, né? Porque você vê, a Isso é gente já cultural. tem há 10 anos no Brasil, 10 anos. agora que começa a falar um pouco mais, que as Isso. pessoas, né, que não Isso. estão ligadas a esse mercado já começam a reconhecer, já fizeram test drive no Isso. último salão do automóvel, né, que foi uma Isso. febre, isso. Mas você imagina, hoje as pessoas não têm tempo de cuidar do carro, aí até gosta que o frentista dê uma Isso. olhadinha, né? Isso. A Isso. otimiza, ainda mais nas grandes cidades como nós estamos. Então as pessoas vão ter que criar essa cultura também. Imagina, até o borracheiro, o frentista, todo mundo vai ter que se adaptar. E hoje existem muitas pessoas que vão lá no YouTube, olham alguns tutoriais, fazem uma instalação de um rádio, isso que você falou, uma lavagem Isso. em Isso. casa mesmo. E isso vai Isso. criar risco. Eu acredito que os carros híbridos vão ser importantes para trazer padrão. As pessoas vão ter que cada vez mais se Perfeito. preocupar em seguir padrões rigorosamente. Nós temos muita Vamos. dificuldade disso, né? Isso. Profissionalizar o setor. Você falou num ponto Exatamente. importante. O carro eletrificado ele vai tender a nivelar por cima. Eu atendo muita oficina e tem muita oficina que mexe com injeção. O termo é mexe. Eu mexo com injeção. E tem as oficinas que trabalham com injeção. Então você já separa aí quem é o profissional do Gostei. negócio, né? Exatamente. Então a eletrificação ele vai separar realmente o homem do menino, o joio do trigo. Ele vai profissionalizar o setor. Isso é fato. Porque as oficinas vão ter que seguir padrão, não vai dar para só mexer, né? Vai ter que seguir o procedimento certinho do veículo. Com Bom, vamos certeza. ver se a gente tem mais perguntas aqui. O Felipe foi Eu estava respondendo olhando. tudo, né? O Felipe está no meu backup aqui, justamente para ajudar. Eu fui tentar dar uma olhada aqui. Teve uma pergunta, peraí, Teve uma sobre pergunta que. regeneração. Isso que eu ia te Pode falar. falar. Ele respondeu, mas É, eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque eu acho que é uma pergunta bem isso, pertinente. perfeito. Vamos entender que em um veículo plug-in, que é o que vem com tomada, BMW, Land Rover, Mini, que Os mais que mais é plug-in? modernos, né? Isso, que são os mais caros, Volkswagen, eles são plug-in, ou seja, você liga numa tomada. Alguém fez uma pergunta aqui se pode instalar a estação de recarga em casa. Pode. Você, quando compra o carro, você negocia essa recarga e tem várias empresas homologadas pela montadora que faz a instalação do grid na sua casa. E você pode recarregar o carro na rua, em alguns pontos de abastecimento. Algumas lojas do Pão de Açúcar, Aqui em São Paulo já né? tem bastante nos Tem shoppings, muito, tem muito. Isso. locais assim. Aeroporto, exatamente. E tem o híbrido regenerativo, que é aquele carro que só carrega a bateria no processo de regeneração. Aí eu vou explicar o que é isso. Vamos pegar aqui o último Enem, vou falar de um processozinho de física aqui agora, mas é um princípio muito simples, é de que é o princípio de conservação de energia. Você não cria energia, você transforma ela em outro tipo de energia. Então, o carro, quando ele está se deslocando, ele acumula energia cinética. Quando você faz essa frenagem, o que é que você aproveita? Quando você freia ou quando você desacelera, essa energia ela vai ser convertida em energia elétrica. Então, é algo muito inteligente. É E nesse momento, sensacional. é muito bacana isso, porque é um aproveitamento muito inteligente da própria energia que o carro acumulou durante o movimento. Então, quando você está com o carro acelerando, o torque sai do motor para as rodas. Quando está numa desaceleração ou na frenagem, o torque entra pela roda para o motor, ou seja, um processo inverso. E aí, o que é que acontece? Um componente chamado inversor, que aproveita ali o movimento do motor elétrico para gerar carga para a bateria. Tem carro híbrido que só carrega nessas condições. São chamados híbridos regenerativos. Lexus, Toyota e Ford, ou seja, ele elimina a tomada. E a Toyota tem carro plug-in nos Estados Unidos. Por que eles não trazem para o Brasil? Porque justamente é a comodidade, pelo menos é o posicionamento da Toyota. Vamos entender o seguinte: se eu tenho um carro regenerativo, eu não preciso me preocupar de estar carregando ele em tomada. E o custo dele se torna mais baixo. Então, enquanto, por exemplo, o Golf GTE, que ele é híbrido plug-in, custa 209 mil, o Corolla Hybrid
ele está na faixa de 129, porque ele é só regenerativo. Então, se ele é só regenerativo, eu tenho um custo mais baixo. Então, o carro se torna mais acessível, além de eu não me preocupar com a questão Com da tomada. autonomia, né? Falar em autonomia é até um ponto interessante. O híbrido plug-in, por ter uma bateria de capacidade maior, ele consegue rodar mais no modo elétrico, coisa que o regenerativo não consegue tanto. Sabe o que eu escuto muito? A concessionária Toyota é cliente nossa aqui em Recife, né? E aí o pessoal diz, eu estava querendo comprar um Corolla Hybrid, mas e quanto é que eu consigo rodar no modo elétrico? No caso dos híbridos regenerativos, a autonomia no modo elétrico é muito pequena, porque ele é feito para estar combinando motor elétrico, motor a combustão, motor elétrico, motor a combustão. Mas o motor a combustão funcionando como gerador para carregar a bateria. Já o Certo. plug-in, como tem uma bateria maior, ele recarrega aquela bateria e consegue andar 30, 40, 50, 60 quilômetros só no modo elétrico. Dependendo de onde você mora, por exemplo, lá em São Paulo, é muito comum as pessoas morarem fora de São Paulo, né? Exatamente. Dependendo de onde você mora, você consegue ir ao trabalho e voltar sem precisar abastecer combustível líquido, rodando só no modo elétrico, se você tiver um híbrido plug-in. Então, observe que para a pessoa achar o carro ideal, ela precisa avaliar essa condição. E você vai orientar isso. Onde é que Exatamente. você mora? Qual é a sua distância percorrida? Entendeu? Você é uma pessoa que gosta de tecnologia, então já estou lhe dando aqui subsídios para você fazer orientação para as pessoas acharem o carro ideal. Ideal, obrigada. Vou lhe dizer qual seria o meu carro ideal neste momento e vou Certo, dizer por que ainda não o é. Justamente por tá aquela bom. questão das prioridades. Mas hoje, por exemplo, um Corolla Hybrid seria o meu carro ideal, pela distância que eu percorro, pelo fato dele usar etanol, e eu sou um adepto do etanol, os dois Flex, carros aqui né? em casa a gente usa etanol, tá? Por ser de uma marca que eu admiro, e admiro o pós-vendas, por ser da marca que eu represento o meu cliente aqui, que é a concessionária. Então, assim, qual é o carro ideal para o Alexandre? Hoje é realmente um Corolla Hybrid. Porque Bom, e o se seu adequa muito desejo ao meu cliente. reflete nos números, né? O Corolla Sim, está sendo muito mais vendido do que todos os outros híbridos já lançados até pela própria Toyota, né? exatamente. O Prius, ele tem aquele design que é o tipo ame-o ou deixe. Eu, Exatamente. eu gosto, eu particularmente, eu sou encantado com o Prius, porque pelo histórico foi o primeiro, né? Na verdade não foi o primeiro, teve um em 1901, né? Que foi um Porsche, na verdade, mas aí não foi, só produziram 5 modelos, mas na história moderna recente foi o Prius, né? Já está há 23 anos no mercado, foi o carro que inventou esse segmento, já tem, são mais de 10 milhões de unidades que esse carro tem no mundo, então ele é feito com aquele design para chamar atenção, porque as pessoas, quando o carro passa, não tem ninguém que diga que carro é aquele. Todo mundo sabe que aquele é um Prius, Sabe? então é Exatamente. proposital. E as linhas dele são extremamente funcionais. Então, eu posso dizer que o Prius é um caso clássico de função sobre a forma. Então, ele tem um coeficiente aerodinâmico dos menores do mundo, que é 0,24. Sabe? É igual a ele só o Tesla Model S. Ou seja, ele é daquele jeito para ser aerodinâmico. Por quê? Para ser econômico. Então, tem Você um sabe que isso funcionamento. é muito interessante. Eu achava o Prius feio. Até eu entender Isso, isso, que ele tinha um porquê isso. de ser daquela forma. Depois que eu entendi, eu até acho ele bonitinho. Me Não, simpatizo com exatamente. ele. É engraçado É, é, isso, aquele, né? Depois que a gente isso. entende, É aquele colega de faculdade que é gente boa, né? Não é o bonitão, mas é o cara gente boa. É, é, é exatamente. justamente, é justamente essa pegada. É um carro que me chama a atenção também. O Prius ele é extremamente interessante, mas como ele tem esse visual muito ousado, e o brasileiro é interessante. O brasileiro ele é conservador nas suas escolhas. Sim, eu também O acho. brasileiro, o brasileiro fala que é arrojado, que é inovador, que é Não isso, mas acho. não. Na hora de fazer a escolha, ele é muito conservador. Sabe o que ele fala? Você escuta isso toda vez. E a revenda desse carro? Exatamente. Para que eu vou vender? Então, aí, por isso que a Toyota teve essa sacada de lançar aqui no Brasil o Corolla Hybrid, que já é vendido aí em outros países. A última pergunta, tá? Pois não, pois não. Não, Tem por uma mim, eu fico a pergunta, noite toda aqui, isso é tranquilo. tem uma pergunta aqui do José Rodrigues que eu achei interessante com relação ao custo, ao valor da bateria. Eu sei que ela dura muito Isso, mais, né, do que uma bateria isso. comum. Também Você é tem uma outra noção de pergunta. preço? Sim, sim, uma noção exata, na verdade, né? Bem exata.
Porque o que acontece, isso me perguntam muito, né? A bateria de alta tensão, ela é subsidiada hoje pela Toyota. Então, se a bateria de um Prius precisar ser trocada, um abraço aqui Certo. para o meu amigo Araújo, que sempre acompanha a gente aqui, ela custa R$ 10.000. Se ela Ou precisar seja, é um ser carro trocada. popular, né? Exatamente. Só que quando é que ela vai dar problema? Dificilmente vai dar problema. Tá? Por quê? Eu até respondi isso lá no nosso perfil, que é o seguinte: as pessoas precisam entender que a bateria, ela é um elemento químico, tá? E ela vai ser, a sua vida útil vai ser definida em função da condição de carga que ela recebe. Então, se o carro é regenerativo, regenerativo só recebe carga quando está em frenagem ou desaceleração. Esse carro tem que estar rodando. Então, se eu compro o carro e dou para minha esposa e ela não usa o carro, isso não vai ser uma bateria que vai durar os 10 anos de expectativa da vida dela. Ou se eu tenho um híbrido plug-in e deixo carregando sempre na carga rápida, não lenta, é um carregador de corrente contínua, né? Normalmente não se vende para casa, esse normalmente é externo. Se eu só carrego ali, eu tendo a encurtar a vida útil dessa bateria. Então, já estou dando uma Uhum. dica para você também, para quem vai comprar de carro usado. Olha só, aqui no Brasil se dá muito valor à quilometragem. É verdade. Ah, carro bom é com quilometragem baixa. Veja É. só, eu tenho o Alfa Móvel, que eu brinco, que é o carro da empresa, que é um Uhum. Argo, ele tem 2 anos e tem 50 mil. Então, um pouco acima da média, né? E as pessoas, quando eu Uhum. fui querer negociar para trocar, aí o vendedor já olha assim, já joga um preço lá para baixo, porque está acima da Exato. média. Só que o carro está impecável, não tem nada para ser feito. Então, as pessoas levam muito isso em consideração, a questão da quilometragem. Em outros países, Infelizmente. principalmente na Europa, carro com 200 mil, tendo sido feita a manutenção, ele vai rodar mais de 200 mil quilômetros. Mas aqui no Brasil a gente Exatamente. tem esse conceito. Então, o E que, é que por vai isso que acontecer aqui lá tem na tanta frente? quilometragem adulterada, porque o mercado não Não, aceita, exatamente. né? Infelizmente, foi o próprio mercado que criou essa condição. Exato. Aí você imagina, aí em São Paulo mesmo, por exemplo, muita gente mora fora da cidade e a pessoa faz 70, 100 quilômetros todo dia fácil. Então, Uhum. rapidamente o carro vai subir quilometragem. Aí, para ele não desvalorizar, ele tem que estar vendendo o carro, né, para não perder muito. E aí tem um custo da venda, né, do carro, porque querendo ou não você perde dinheiro, aí tem que pagar imposto de novo e por aí vai. Mas vamos lá. Então, o que é que vai acontecer nos próximos anos, Aline? Já vou profetizar aqui. Tá? O que vai acontecer aqui? Vão ter carros regenerativos, com 4 ou 5 anos, 5 anos de uso e baixa quilometragem. Fuja desse Uhum. carro. Por quê? Justamente pelo fato de se ele é regenerativo, ele depende do carro rodando para carregar a bateria. Se tem muito tempo de vida e pouca rodagem, essa bateria recebeu pouca carga. Ela não vai durar os 10 anos. Você entendeu o que eu quero dizer? Já estou dando aí uma Talvez essa sacada. seja a maior mudança de cultura que isso vai Isso, trazer para a gente. O exatamente. baixa quilometragem não será a melhor opção. Para o regenerativo, com certeza não. Para o plugin, se você carrega sempre a bateria no carregador rápido, você degrada as células. Né? É como se eu deixasse sempre o celular carregando o dia todo. Você vai degradar, porque você percebe que ele aquece, isso é normal. Né? A Isso. bateria é um elemento químico. Bateria, gente, toda vez que você ativa ela, ou seja, coloca ela para funcionar da primeira vez, ela começa a degradar. É uma coisa chamada de curva de decaimento. Isso é um processo químico. Então, ela vai começar a degradar. Então, você pode atrasar esse processo. A Uhum. Tesla consegue uma bateria tão boa, que ela degrada menos de 2% ao ano. Então, é uma bateria, assim, monstruosa. Sim, Sabe? incrível, é. É espetacular, coisa que outros carros não conseguem. Então, no caso do híbrido plug-in, como é que eu vou saber, Alexandre, se a bateria está boa ou não? Aí, um scanner de uma oficina, alguns Ah, sim. deles já dão o estado de carga, estado de saúde e estado de função. São 3 algoritmos que o sistema eletrônico do veículo lê, entre aspas, a bateria, para identificar a condição dela. O State of Health, que é justamente o estado de saúde, vai indicar ali a condição da bateria. E aí, através de um scanner, eu consigo ver. Então, você observa que quem negocia com carro, ou vai ter que comprar um scanner, ou vai ter que ter a Sim, oficina para estar avaliando parceiro, né? isso. Bacana. Exatamente. Já fica a Exatamente. dica, né? Já pegaria. São pontos extremamente importantes.
para o carro híbrido, porque um dos principais componentes é a bateria de alta tensão. A Mas a bateria de alta garantia tensão, dela também vai ser muito maior, é muito sim, maior, né? vamos lá. Se eu não me engano, Na são grande 10 anos, é isso? Isso. Na grande maioria dos carros, como é que tem sido? Em média, né, porque tem 8 montadoras vendendo carro híbrido hoje aqui no Brasil. 8 já. E aí, normalmente eles dão para o powertrain, carroceria, em torno de 3 anos. Isso aí varia de montadora para montadora, né? E para o conjunto híbrido, até 8 anos de garantia, se você fizer as revisões dentro da concessionária. Só que a gente sabe que só Certo. quem faz a revisão na concessionária é o primeiro dono, e aí o cara É. revende para outro, vende para o cunhado, para o amigo, que não vai lá bem. O carro vai perder a garantia rápido. Isso não quer dizer que a pessoa está desacobertada e que o carro vai dar problema. Não. São extremamente eficientes os veículos híbridos. Uhum. Poxa, que legal, Dificilmente. Alexandre. É, Ele é mais dificilmente. robusto, né? Sim. Se a gente pensar direitinho, vamos falar aqui de um 100% elétrico, a Tesla anuncia que o seu caminhão elétrico, o motor dura 1 milhão de milhas, que dá 1,6 milhão de quilômetros. Um carro híbrido, o motor elétrico, ele tem condições, o motor elétrico, ele tem condições de fazer 300, 400, 500 mil quilômetros, ou seja, é mais do que o próprio motor a combustão. Sabe? A gente pensar numa bateria com 10 anos de vida útil, eu quero perguntar a É alguém aí, muita quem tem coisa. celular, quem tem celular há 10 anos aí? O mesmo aparelho. Com Quem tem um certeza laptop, ninguém. quem tem um laptop há 10 anos com a mesma bateria? Não tem. Então, assim, é realmente uma bateria feita para durar muito. E, antes que alguém pergunte, porque essa é uma pergunta muito comum, o que é que se faz com a bateria depois? Eu ia falar isso agora, eu ia te perguntar. Então, isso é uma pergunta também muito comum. O interessante é porque existe uma sobrevida. Boa parte das baterias hoje elas não são recicláveis. Por quê? Porque os componentes são materiais nobres que tem dentro dela, né? Não são tão fáceis de você extrair. Tá? Mas aí o que acontece? Em muitos países hoje, isso vai acontecer aqui no Brasil, ela tem uma bateria muito grande em termos de potência, ela é usada como uma segunda vida em motores estacionários. Em vez de usar uma bateria para motor estacionário, que é uma bateria automotiva melhorada, eu vou usar uma bateria de carro híbrido ou de carro elétrico. Então, se ela dura no carro 10 anos, vai durar mais 10 anos em um motor gerador. E aí você entende que a Legal. demanda por geradores elétricos vai aumentar. Por quê? Porque os carros eletrificados vão precisar de energia. Então, você está vendo que é um ciclo. Muito À medida legal. que vende mais carro elétrico, vai ter mais gerador. Quem vai alimentar esses geradores são as baterias dos carros antigos. E aí a gente vai ter bateria aí durando 20 anos, até a gente pensar em querer descartar. E faça só uma reflexão. Muitas vezes, quando me perguntam isso, Aline, eu digo, poxa, é legal, mas tu lembra o que tu fez com a bateria do teu último celular? Porque as pessoas se preocupam com a bateria do carro híbrido, mas É, ninguém liga o que fizeram com a bateria do celular. Onde, se é você for no Pão de verdade. Açúcar, tem pontos de coleta da bateria de íons de lítio, do teu laptop, do teu celular. E muita gente jogou lá no lixo. Muita gente joga pilha no lixo. Pilha, Eu junto, exatamente. eu junto e levo lá no Pão de Açúcar, levo no Sebrae, que tem uns pontos de coleta. O Que é o pessoal precisa. correto, né? A Exatamente, gente precisa, exatamente. tem muito a melhorar, né, Alexandre? É por isso que eu acho bacana, Aline, porque assim, a eletrificação, ela nos tirou da zona de conforto que a gente estava, Exatamente. achando que estava dominando a tecnologia. Como eu atendo a oficina, eu tenho falado muito isso para eles. Pela primeira vez na história, a tecnologia avançou tanto e as oficinas não conseguiram acompanhar. E eu digo concessionários também, tá? Eu estou falando de quem faz o Uhum. reparo do carro. Então, para mim isso é ótimo, porque me obriga a estar estudando. Quando a gente criou esse perfil Rabbit Master, né, que é o perfil aqui do Instagram, a gente faz 2 a 3 postagens todos os dias, Eu acompanho. de graça, né, ali, e ainda fico Exatamente. respondendo dúvida do povo, né? Algumas pessoas que dizem, mas por que vocês dão isso aí de graça? Porque me obriga a ser muito bom. Simples desse jeito. Só quem faz É, é, conteúdo sabe o trabalho que dá para fazer conteúdo, não é? A gente tem que pois é, estudar, tem que. Verdade. isso. E aí é algo que me impulsiona. Então eu fico muito feliz, assim. Eu fico angustiado quando ninguém pergunta nada. Eu quero que as É pessoas verdade. perguntem. E façam perguntas complexas, porque se eu não souber, eu dou aquele prazo de 24 horas, pelo menos, né? Porque nem Claro. sempre eu estou na frente do celular, né? Mas aí,
Se for uma pergunta diferente, eu vou lá, estudo, mas a gente responde. Isso é que é bacana. Isso é que é legal no setor automotivo. E o pessoal que está no seu setor vai ter que se dedicar muito, viu, minha amiga? Eu sei. Vai. Eu já comecei a estudar, só falta eu adquirir o seu livro aí. Eu estou Isso, terminando deixa, de ler um do Senai e o não, próximo deixa eu será o lhe. seu, de híbridos. Então, eu fiz o upload. Ali nós criamos o Hybrid Master, né? Tá até no. Uhum. Quem quiser conhecer lá, tá lá no meu perfil. Tem lá no. Só clicar na bio, você já vai entrar lá na página de venda. Ah, E a fala para gente os deve. meninos colocarem aqui também o seu perfil, que tem muito Sim, sim. conteúdo bacana para o pessoal se Deixa eu atualizar, até. né? Enquanto eu falo aqui, eu vou colocando aqui Isso, também. é importante. Pronto. Onde Hybrid tem Master, conteúdo, a gente tem que estar ligado, a gente precisa. ponto alto. Olha, quem gosta de tecnologia, eu estou recebendo até Exatamente. alguns comentários de outros países, curtidas de outros países, então está sendo bem bacana. Lá no perfil, o que é que a gente faz? A gente mescla conteúdo comercial, ou seja, falando dos modelos aqui no Brasil e dos modelos de fora, porque quando o carro vier, a Uhum, pessoa já está sabendo, isso é legal. exatamente. Conteúdo técnico, a gente tira dúvida, sabe? A gente é bem aberto lá, o canal é bem bacana. Tem um pouco mais de um mês, fez um mês agora, dia 24, tem quase 400 seguidores, e a gente quer crescer e se tornar o maior perfil sobre veículos híbridos, não elétricos, híbridos do Brasil. E a gente está entregando conteúdo de forma ali alucinada, né? Para o pessoal, isso é que é bacana. E eu aproveitar aqui e falar que eu acredito que hoje é terça, até quarta, no mais tardar na quinta, nós lançamos o Hybrid Book Profissional de Vendas. Que Tá? legal. Ainda bem que eu não É comprei o porque. outro ainda, então, Não, que esse vai ser melhor para mim. o Hybrid Book, o primeiro, ele é mais denso, ele é mais técnico, né? São Tá, 220 páginas. Esse eu fiz voltado realmente para quem trabalha na área de venda e revenda de veículos, já pensando nesse público, né? que Porque o outro legal. exige um certo conhecimento, um certo posicionamento. Então a gente vai eu já fiz o upload dele na plataforma, tá? E eu acredito que amanhã, porque são 3 dias úteis, bem, eu divulgo lá, Claro. justamente pensando nos profissionais. Por quê? Qual é a E eu diferença do... compartilho, porque quando você lançou isso daí, Não, eu perfeito, compartilhei, porque eu acho muito importante. É um conteúdo que as perfeito, pessoas têm perfeito. que ter essa, Perfeito. né? Tem que ser acessível Então, para todos. como eu falo, eu sinto que a gente precisa orientar todos os elos da cadeia. O bombeiro está recebendo treinamento sobre carros eletrificados. O socorrista, sabe, precisa saber. O frentista precisa saber. Então, todos eles da cadeia vão ter que entender de carros eletrificados. E esse profissional de vendas vem justamente porque eu pego as principais dúvidas e coloco lá e respondo, sabe? Eu falo de como é o procedimento, a estratégia de funcionamento do híbrido, coisa que eu não falo no outro já é mais denso. Nesse aí eu já falo. Aí tem a tecnologia das 8 montadoras, né? Que A legal. Mini, BMW, e a gente incluiu o sistema 48 volts. São 38 veículos, ficha técnica de 38 carros, tá? Híbridos Nossa. entre 48 volts, híbridos regenerativos e plug-in. Então a gente fez toda uma análise do mercado muito bacana. Eu acredito que até amanhã à noite já esteja disponível, a gente vai trocando a ideia aqui. É focado justamente nesse perfil de público. Olha, eu não perco esse. Eu estou lendo um do Senai, que é bem Sim, arroz com sim. feijão, esse daqui, Sim, que é para eu sim, esse começar a tipo ter, né? Para eu Perfeito, perfeito, começar a perfeito. me familiarizar. E Sim, a minha sim. ideia já era essa, depois de terminar esse, já ler o seu. E agora eu fiquei mais contente de saber que vai Não, ter um não. focado aí para mim. Quando a gente foi fazer a pesquisa, né, a gente queria fazer. Esse eu Que legal. conheço, ele é focado em híbridos e elétricos, é um material que foi traduzido do inglês, né, para o Brasil. E a gente queria fazer um só sobre veículos híbridos. E com a linguagem, assim, usando uma coisa extremamente atual, né, com as Certo? imagens muito bacanas, com um texto bem. Tem algumas pessoas aqui, meu amigo Araújo, que eu vou dar um legal aqui, ele foi a segunda pessoa a comprar no Brasil. Tivemos vários compradores, Brasil afora, estou em Recife, mas muita gente comprou fora de Recife, eu achei muito, muito bacana. E sabe qual é o desafio da gente? Quando você fez o comentário, poxa, você explicou de uma maneira tão simples. O desafio meu, por exemplo, hoje, é transformar algo complexo em uma coisa simples. Acessível, né? É isso. Eu é que me viro para entender a complexidade do negócio. Sim, Não, não é fácil. Aí eu imagino. garanto, não é fácil, é bem complexo. Eu nunca fui tão desafiado tecnicamente, vamos dizer assim.
sabe? Eu Para realmente imagino. você entender a fundo. Mas, como diz o meu tio, que é professor de física, quem sabe simplifica. Então, eu sempre tento dominar a tecnologia, entender e passar da forma mais simples para as pessoas. Agora, se a pessoa também me fizer uma pergunta difícil, eu vou estar gabaritado, preparado para responder também. Isso é que é bacana. Mas eu percebo que as perguntas, elas normalmente se repetem. Por quê? É Porque as porque ainda é pessoas... muito novo, né? Por mais que esteja Muito, no Brasil há 10 anos, ainda as pessoas estão começando a falar disso agora. com certeza. É uma das coisas que a gente tenta mostrar para o pessoal, né? Gente, há 10 anos que está aí no mercado. Gente, 38 modelos de híbridos já rodaram aqui no É Brasil. muita coisa. Vamos ver. É muita coisa. Tem 14 mil veículos eletrificados no Brasil hoje, entre híbridos e elétricos. Agora, para fazer o Hybrid Book, né, o primeiro, o Hybrid Book, ele foi um trabalho que eu fiz junto com o Felipe, que é meu consultor, de 500 horas de trabalho. Então, não foi algo que a gente fez de dia para a noite, não. A gente Eu ralou um imagino. bocado para conseguir isso, traduzir a complexidade em uma coisa simples, com imagens legais, é muito bacana. E eu acredito que essas horas ainda tenham sido mais do que isso. 40 horas foi as horas que vocês computaram para pensar no Então, livro. Mas antes disso, teve muito treinamento e, não, então, na verdade, foram né? 500 horas. 500 horas, é. 500 Mas com horas certeza de foi trabalho. mais do que isso, porque Não, antes do livro você teve que não. estudar, se especializar. Até porque o tempo da gente tá acabando, mas só para É, tá explicar para o acabando pessoal. a. Eu comecei a estudar híbrido quando foi lançado aqui no Brasil. Quando o Mercedes Classe S foi lançado, eu já tinha alguma noção, porque eu já lia muita coisa do Prius, e aí foi lançado no Brasil, aí eu tive o start. Eu comecei. Então, eu estudo esse negócio há 10 Há anos. 10 E anos, é nos, muita e coisa. nos, e nos últimos 6 foi que eu me aprofundei. E eu estou me aprofundando muito mais. Por quê? Justamente eu entendo que, se você perceber, as pessoas falam de híbridos e elétricos. Tá? Sim, Fundamentalmente, o livro que você está é híbridos e elétricos. Não é isso? O exatamente. fundamento, é, o fundamento é muito parecido em algumas coisas, mas quando você vai estudar a fundo, são coisas diferentes. Por isso que Uhum. a gente separou, não, vamos fazer um trabalho aqui de híbrido. E aí é o que a gente está fazendo, falando de toda a tecnologia, vamos buscar aí entender a tecnologia de todas as montadoras, entender as plataformas de cada uma, tipo de bateria, tipo de motor elétrico. Só depois de 500 horas de estudo, que isso não está escrito em canto nenhum, é que você descobre que todos os carros híbridos usam o mesmo tipo de motor elétrico, que é o de ímã permanente. Só que depois de 500 horas é que você entende isso, porque você vai pesquisar montadora por montadora. E essa Muito informação não está legal. fácil. Aí a gente entrega Alex, lá que eles usam isso, mas depois de 500 horas. sensacional. Infelizmente, o Instagram já está cortando a gente, temos Opa, 8 segundos restantes. Alexandre, muito obrigada.